Tudo bem, pessoal? Nós vamos dar continuidade aqui no nosso estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Nós estamos no capítulo 4. Essa é a segunda parte do capítulo 4. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, no mínimo, o que eu acho que é melhor? Volta no vídeo 9, em que a gente começa o capítulo. Mas ainda assim, para entender melhor o desenvolvimento do livro, o ideal é ir desde o primeiro vídeo. Então a gente está deixando todos os vídeos numa playlist, em ordem cronológica, e aí o recomendável é que vá desde o primeiro para poder ter o melhor entendimento aqui do nosso estudo. Mas se quiser ficar, fazer companhia e depois, se gostar, volta, tá tudo certo também. Alguma coisa sempre dá para entender. A gente sempre aprende, eu aprendo um monte enquanto eu vou montando o material. Então, cada trecho do livro sempre tem reflexões para nós. Vamos lá, então, olhar aqui o nosso conteúdo. Repassando brevemente o que a gente viu no estudo anterior. Então, um resumo do capítulo 4. Este capítulo nos oferece uma visão profunda sobre o trabalho espiritual e os desafios enfrentados tanto por encarnados quanto por desencarnados. Descreve a chegada dos enfermos, de duas pessoas que chegam em uma reunião mediúnica que está acontecendo. Então são duas pessoas de fora que estão vindo para tratamento. E junto delas, diversas entidades. Então, tem um destaque para a importância dos ensinamentos e como eles afetam tanto os encarnados quanto os desencarnados. E aí a gente fez vários apontamentos sobre o conteúdo, a qualidade do que a gente fala dentro de uma casa espírita, mas também fora, as tomadas que a gente liga e desliga nas pessoas. Eu fiz um destaque sobre a situação energética de uma corrente de trabalho. O que mais que a gente destaca aqui? A mente continua encarcerada sempre nos interesses inferiores, ligando tomadas. Acho que o que mais merece destaque aqui é quando coloca que a renovação mental é a renovação da vida. E aí a gente puxou a palavra metanoia, que eu vou ser bem sincero que eu vi isso nos estudos do Haroldo Dutra Dias, quem não conhece precisa conhecer, que ele coloca, né, que na Bíblia usa-se a palavra arrependimento, que tanto Jesus quanto João Batista teriam falado para as pessoas se arrependerem. Mas a palavra exatamente, traduzida do grego, ela teria correspondência com metanoia, que não é só se arrepender, mas é também uma mudança de mentalidade. Então, eu achei que fazia muita relação com a passagem do texto, que nos recomenda a renovação mental. Eu achei que era muito pertinente. E a gente terminou falando do banho revelador, que é a morte. Então, quando tem a passagem, em algum momento a gente passa por esse banho revelador, que é uma colheita, eventualmente parcial ainda, dos nossos frutos. Os frutos bons e os frutos não bons. E é bem forte. Então, o que vale lembrar também? Isso é importante para a gente fazer o gancho. O André Luiz, ele queria usar o psicoscópio para observar as entidades que chegaram ali. E o assistente Aulus, ele falou que não precisava do psicoscópio, era só olhar que estava escancarado em cada um qual que era o seu drama. E é a partir disso que fala, né, que a morte é um banho revelador. Então a gente está nessa situação, tanto o André Luiz quanto o Hilário, eles estão olhando e eventualmente interagindo com as entidades em sofrimento que chegaram no meio da reunião mediúnica, no meio da concentração, prestes a abrir a reunião. Então aqui, vamos lá agora, André Luiz. Abeiramo-nos de triste companheiro, de macilenta expressão fisionômica.
macilento é pálido ou cadavérico. Então, de expressão fisionômica cadavérica. E Hilário, num impulso todo humano, perguntou-lhe. Então, começa a interagir. O André Luiz e o Hilário estão curiosos ali, vão começar a conversar com as entidades. Amigo, como te chamas? Eu? Aí, né, perguntou o interpelado com dificuldades. A palavra aqui é tartamudeou, mas vamos simplificar. Falou com dificuldade. Eu? E em um esforço tremendo e inútil para recordar-se de alguma coisa, ajuntou. Eu não tenho nome. Impossível, considerou meu colega, dominado de espanto. Todos temos um nome. Esqueci-me de tudo, comentou o infeliz desoladoramente. O que eu acho interessante aqui, né? Todos temos um nome. O nome ele está relacionado com a identidade, é como a forma como a gente se reconhece, a gente se enxerga e como as pessoas nos reconhecem e também nos enxergam. Então eu acho curioso. Essa questão do nome ela é importante demais, a gente sabe disso, mas isso me chamou para reflexão sobre não apenas as entidades que passam aqui pelas dificuldades e vão perdendo a identidade de si próprias, mas também para as entidades que, né, para os nossos âmbitos, as raras que atingem um grau aí de iluminação e um patamar maior de união com Deus, o quanto isso ainda é importante. A coisa de você ter um nome, de você ser identificado de alguma forma, porque o que a gente vê é que quanto mais o ser vai evoluindo, mais ele se identifica propriamente com Deus. E aí tem uma frase que é bem esotérica, que a gente encontra em várias correntes, né? Que eu sou. Não tem mais uma denominação nem nada, simplesmente eu sou. Isso em diversos estudos a gente vai ver. E eu lembrei disso agora, vendo que assim, todos temos um nome. Então, é interessante porque o Hilário, o André Luiz e o próprio Aulus ainda são seres em uma condição muito mais parecida com a nossa. O Aulus tem mais desenvolvimento, mas ainda é tudo um estágio bem regular aqui de evolução. Eu me pergunto se essa fosse um diálogo, se esse fosse um diálogo com Jesus, por exemplo, se ele colocaria dessa forma, todos temos um nome, sabe? Fiquei me perguntando isso, se a pergunta seria essa, se ele colocaria dessa forma. Mas, vamos seguir. Esqueci-me de tudo. Daí o André Luiz e o Hilário eles estão acompanhados por uma entidade da casa ali, trabalhadora. E aí essa entidade vai falar aqui. É um caso de amnésia a estudar, aclarou o companheiro da equipe de trabalho que visitávamos. Fenômeno natural? Interrogou Hilário perplexo. Sim, pode ser natural em razão de algum desequilíbrio trazido da Terra, mas é possível que o nosso amigo esteja sendo vítima de vigorosa sugestão pós-hipnótica. Já vamos falar. É possível que esteja sendo vítima de uma sugestão pós-hipnótica partida de algum perseguidor de grande poder sobre seus recursos mnemônicos ou de memória psíquicos, a depender de como a gente olhar aqui. Então, esse esquecimento pode ser natural, devido a ele estar tanto tempo naquela situação de um umbral mais denso, mas também esse esquecimento pode ser fruto de uma hipnose, e no caso ele fala uma sugestão pós-hipnótica. O que a gente observa nos trabalhos? Geralmente as entidades das trevas, elas escravizam, elas pegam ali diversos outros seres com menos capacidade de resistência e passam a hipnotizar esses seres, colocam eles em estado que entra aqui nessa situação de esquecimento de si próprios e já fica criado um vínculo. Alguns vão até utilizar alguns sistemas, tecnologia, a gente já viu isso
mas eu não gosto de ir muito por esse caminho porque pode dar desavença e eu não estou afim de desavença. Mas vamos focar na questão da hipnose. Fica criado ali um campo. Então, quando a entidade chefe ela quer mandar que faça ou que não faça alguma coisa, é muito fácil. Ela pensa, ela já acessa aquele espírito e já sugestiona ele. Então, o que está relatando aqui, a gente vê direto nos atendimentos de entidades que elas estão nessa situação de escravizadas. E vamos ficar só nessa análise da hipnose, que já é o bastante. E aí a grande questão é a gente conseguir quebrar essa sugestão, esse vínculo criado entre esse ser escravizado e a entidade que escravizou. E aqui também vale, como sempre, uma reflexão para nós, se eventualmente nós não estamos sendo vítimas de sugestões, se a gente também não passou por alguns processos de hipnose consciente ou com mais valor inconsciente pelos meios de comunicação, né, pelo terrorismo que se cria dentro de nós a partir do medo. Né, acho que a gente vive numa sociedade hoje muito de medo e isso é campo aberto para hipnoses. Então a gente tem que olhar muito bem se nós também não estamos sendo vítimas. No nosso tempo aqui, né, a palavra é mais bonita, né, são os influencers. Mas, no fundo, a gente pode fazer um grande paralelo, a depender do que eles dizem, do conteúdo que se passa, mas esses influencers nada mais são do que pessoas que sugestionam nossos pensamentos, nossos comportamentos, nossos hábitos de vida, de consumo. Então, essas coisas do espiritismo parece, para quem não é de fora, nossa, parece que tem um monte de devaneio. Mas se a gente começa a olhar para o dia a dia, nós podemos ver que isso já está acontecendo. E se nós somos presas fáceis aqui, de diversas sugestões que moldam o nosso ser, nossos hábitos, se a gente começa a fidelizar com algumas poucas cabeças, pessoas, e se a gente fica assim bem estreito, muito possivelmente esse pode ser o nosso destino em um desencarne. E a gente também se sintonizar com esse mesmo tipo de sugestão, de vinculação a poucas formas de pensar, e a gente ser aqueles espíritos que falam, nossa, mas ninguém veio me resgatar, eu não ouvi ninguém. Na verdade, assim, tem um monte de gente falando sobre tudo aqui, inclusive, e na espiritualidade também, sempre tem pessoas alertando, chamando, convidando para sair daquele fanatismo, mas as pessoas não querem, porque a gente realmente vê, tá muito... muda tudo, a pessoa fica... A melhor palavra é realmente hipnotizada. Então isso já acontece com a gente, nenhum espanto nisso que a gente está lendo. Então, continuando aqui. Então, a entidade que escravizou e está sugestionando ele. E aí continua comentando a situação desse escravizado. Encontra-se ainda profundamente imantado às sensações físicas e a vida cerebral nele ainda é uma cópia das linhas sensoriais que deixou. Quer dizer, a situação dele na espiritualidade, como a gente vinha falando, ela é tal qual a situação dele aqui. Ele desencarnou ainda preso nas questões propriamente físicas e possivelmente ele já tinha essas brechas de se deixar levar, e isso só facilita um processo de hipnose. Assim considerando, é provável que esteja submetido ao império de vontades estranhas e menos dignas, às quais se teria associado no mundo, dando a entender que isso já estava, como a gente também já falou, esse processo já vinha acontecendo durante a própria encarnação. Daí a gente pode pensar, se essa associação, se foi espiritual de ele procurar algum lugar, que não me parece o caso,
mas simplesmente ser a forma de ele se sintonizar consigo próprio na questão material e com as outras pessoas. Então, nós estamos nos associando, a gente está em sintonia. Essa é a palavra que vem desde o começo do livro, né? A sintonia e o quanto ela reflete o nosso estado emocional, nosso estado mental e as nossas ideias. Então, voltamos aqui para o grande chamado do livro, que é tomar cuidado com as nossas sintonias. Quem que a gente está buscando, quem que a gente está permitindo que chegue até nós, e se isso faz a gente ser uma pessoa melhor ou não. Talvez olhar, né, essa pequena análise, eu estou me tornando uma pessoa melhor na visão cristã, e cristã Jesus Cristo, seus valores de amor e de perdão, eu estou mais próximo disso ou eu estou me afastando dele? Então, esse filtro, acho que ele é simples, entre aspas, e é o mais seguro que a gente pode ter. Isso aqui, essa passagem me lembrou muito um trecho bíblico, que está em Mateus 18:18, de Jesus falando, né, o que a gente liga na terra, a gente liga nos céus. E vamos fazer também os inversos, o que a gente desliga na terra, desliga nos céus. E a gente tem que pensar que essa ligação ou essa situação de desligar, ela pode ser tanto de a gente se conectar com seres de luz, quanto a gente se conectar com as trevas. Né? A gente conectar e desconectar, tanto da espiritualidade superior quanto das trevas. Então, esse talvez seja o chamado aqui desse nosso capítulo, para observar a quem nós estamos nos sintonizando. Céus! Clamou meu colega impressionado. É possível semelhante dominação depois da morte? Como não? A morte é continuação da vida, e na vida, que é eterna, possuímos o que buscamos. Isso me lembra também, né? Onde estiver vosso tesouro, ali estará o vosso coração, ou vice-versa, onde estiver o vosso coração, ali vai estar o vosso tesouro. E tem uma frase que eu gosto de usar muito nos diálogos, quando a entidade ainda está, né, ela fala, mas eu morri. Eu gosto de usar muito que é a vida depois da vida. Que não tem morte, né? É simplesmente a continuação. Então, isso facilita muito nos diálogos. A vida depois da vida. Atento aos nossos estudos da mediunidade, observei. André Luiz, então. Vai fazer uma pergunta aqui. Se o nosso amigo desmemoriado for conduzido ao aparelho mediúnico, a aproximação com o médium, manifestar-se-á, acaso, assim, ignorando a identidade que lhe é própria? Perfeitamente. E precisará de tratamento carinhoso como qualquer alienado mental. Então, essa aqui é a resposta do colaborador. Sim, ele vai estar ainda nessa situação de hipnose e merecerá tratamento carinhoso. Interessante, né, que na situação manicomial aqui em vida, esse tratamento a gente vê em muitos casos, não só para distúrbios de ordem mental, mas entrando também assim, nas questões das drogas, que se interna, o quanto é corriqueiro o uso da violência para conter, para, entre aspas, disciplinar as pessoas ali. Espancamento, assim, verdadeiro mesmo, né? Mas esse tipo de coisa a gente nunca vai encontrar na obra espírita. Então, de novo, se a gente está achando que isso é certo na Terra, que algumas coisas aqui na Terra são certas, tem que ver que tipo de sintonia a gente está estabelecendo. Porque na obra espírita a gente nunca vai ver como bom, como recomendável o uso de violência desmedida, desregrada, e né, até o próprio uso da violência, que não seja para defesa. Exprimindo-se por algum médio que lhe dê guarida, será para qualquer doutrinador ou dialogador terrestre o mesmo enigma que estamos presenciando.
enigma porque ele não sabe quem ele é. Então vai ser difícil desenvolver um diálogo a partir disso. Ele não sabe quem ele é, provavelmente ele não lembra das coisas, outras coisas, então é difícil desenvolver um diálogo. Aqui na prática a gente vê que a gente vai conversando, mas no sentido de ir envolvendo a entidade ali com uma oração silenciosa, tanto o dialogador quanto o próprio médium também, tendo condições para isso, pode ajudar numa irradiação positiva, para ir ajudando a entidade a sair dessa situação de hipnose, de amnésia, e ir despertando aos poucos. Até que chega um momento em que ele tem a clareza, começa a lembrar algumas coisas, e normalmente vem ali alguma pessoa que ele conhece para ajudar, para receber e para acolher. Então, essa entidade aqui, esse assunto, ele é finalizado. A gente vai agora iniciar um novo momento do texto. Nesse momento, renteou conosco, se aproximou de nós, uma entidade em deplorável aspecto. Era um homem esguio e triste, então magro, alto e triste, exibindo o braço direito paralítico e ressecado. Atendendo-me ao olhar interrogativo, o companheiro, como quem não mais dispunha de tempo para o comentário fraterno, apenas me disse. Então, o trabalhador ali da reunião mediúnica pediu pro o André Luiz isso aqui. Faça uma auscultação. Repare por si mesmo. Então, veja com seus olhos. Faça você mesmo a análise. E lembrando que aqui já não está sendo mais com o psicoscópio. Está pedindo para o André Luiz exercitar, treinar o que a gente vai ver agora. Acerquei-me do amigo sofredor. Toquei-lhe a fronte de leve e registrei-lhe a angústia. Então, vamos entender aqui. O André Luiz se aproximou da entidade que está falando aqui, com o braço ressecado. Ele se aproximou e se conectou com a entidade. Então, tocou na fronte, conectando com o corpo mental, com o plano das memórias. E a primeira coisa que ele coloca aqui é registrei-lhe a angústia. A gente percebe isso nas reuniões, que quando começa a sintonizar, antes, muitas vezes, de começar a ter as percepções do que se passa nas ideias, nós temos as sensações. E o André Luiz coloca exatamente isso. A primeira coisa que ele sentiu foi angústia. Então, o que serve para nós no nosso trabalho mediúnico? Você chegou bem, você está ok, você chegou para a reunião, está bem, teve a preparação inicial, você está excelente. De repente, você começa a sentir alguma coisa. Tem que ficar atento, porque essa mudança, quem ainda está desenvolvendo, não tem tanta experiência, tem que ficar atento. Nossa, comecei a sentir um aperto, comecei a sentir alguma coisa. É uma aproximação. Pode ser uma aproximação só para você, mas também pode ser uma entidade que está sendo recebida na corrente, que provavelmente a dor dela é muito maior, e essa sensação ela é percebida por mais pessoas. E eu vejo isso muitas vezes como uma estratégia da espiritualidade de permitir que mais pessoas sintam essa sensação, porque no fundo cada um de nós está ajudando a tirar um pouquinho daquilo. Então, se todo mundo que está sentindo começar a fazer um processo de autolimpeza com oração, se você está sentindo em você, não importa se é seu ou se não é, a gente sabe que não é dentro da reunião nesses casos, mas a gente não está para julgar. Se você está sentindo, cuida como se fosse seu. Isso vai beneficiar a entidade, sem querer violar, sem entrar nas intimidades e julgar, só vamos cuidar da dor. A nossa preocupação de trabalho mediúnico é diminuir a dor. Com sorte, criar espaço para que a luz chegue. Então, os cuidados que a gente já tem conosco, que nós já conhecemos para tentar se melhorar, aplica de uma maneira genuína, ampla. Estou sentindo essa angústia, gostaria de pedir ao alto que dê condições de acalmar esse coração.
e de maneira bem simples, bem serena, tentando não entrar tanto no psíquico de quem possa estar com essas dores, para a gente não perturbar o trabalho. Mas acho que é o nosso papel ajudar a filtrar. Eu coloco que cada pessoa na reunião mediúnica é tal qual um filtro. Um purificador. Se cada um ajudar a purificar um pouquinho, nós diminuímos a dor e o peso de quem está chegando. Nas recordações que se lhe haviam cristalizado no mundo mental, senti-lhe o drama interior. Então aqui confirmando que André Luiz tocou a fronte e aí começou a acessar o corpo mental. O que eu acho interessante, né? Para a gente ter uma comparação do que acontece em vida. Aqui na matéria seria como se fosse fazer uma autópsia, porque não é da minha área e acredito que da maioria também não, mas a gente sabe do que se trata. Vamos pensar assim, um caso chegou lá pro IML qualquer coisa, olha, provavelmente aconteceu tal coisa. Tem um primeiro olhar do médico, que é o olhar externo, que já vai dar para entender se tem, né? Tem marca de estrangulamento, será que teve tiro, teve alguma coisa? Então é um primeiro olhar, que é o olhar que o André Luiz e o Hilário estavam tendo distantes da entidade, né? Olhou e percebeu. Quando faz essa conexão de tocar na fronte e desejar o acesso ao corpo mental, para mim é como se estivesse abrindo para fazer uma autópsia. E da mesma forma que quem faz essa autópsia, o legista, enfim, tem todos os cuidados para se proteger e não se contaminar, também nós, enquanto trabalhadores espíritas, enquanto médiums, precisamos ter todo o cuidado do mundo quando a gente vai procurar conexão no corpo mental de alguém, seja de encarnado, seja de uma entidade. Porque você está entrando e você não sabe exatamente o que você vai encontrar, se você tem condições de lidar com aquilo que você vai encontrar. E também precisa ter muita honestidade, muito cuidado para saber se você está bem a ponto de você não prejudicar mais ainda, de você levar problemas que são seus para aquelas energias que você está colocando ali. Então, acessar o mundo íntimo de alguém exige muita responsabilidade, tanto pela responsabilidade de saber que a gente vai dar conta de segurar aquilo e de que nós não vamos estar levando coisas nossas. Então não é brincadeira. Isso que eu até deixei destacado aqui, né? É necessário saber voltar, porque a depender do quanto a gente mergulha, isso começa a ter uma realidade como se fosse a nossa própria realidade mental, dentro ali da mediunidade. Então, eu tenho para mim que é como se a gente estivesse fazendo realmente a ideia de um mergulho, mas você vai com uma corda. E você vai até onde você se sente confortável e que você sabe que você está ancorado, que você tem condições de voltar. A responsabilidade é nossa. E desdobrando essa reflexão, tem pessoas que vão praticar meditação ou mesmo ao final de aula de yoga, que tem a shavasana, no momento do relaxamento, e tem pessoas que falam, olha, me ajuda a voltar depois porque eu vou embora. Eu já ouvi relatos nesse sentido e algumas pessoas se orgulham porque, nossa, eu vou desdobrar, eu vou entrar em viagem astral e você me chama de volta. Não é assim, né? Se você está saindo, você que volta. Se você quer sair, você já está falando o que vai acontecer, a responsabilidade é sua. Você vai terceirizar essa responsabilidade? Então fica de olho aberto, não aprofunda tanto, mas cada um segura a sua onda. E aí aqui agora é o André Luiz relatando o que ele está enxergando da entidade. Então ele acessou o corpo mental e ele começa a decifrar, como se ele estivesse acessando os arquivos do HD. Colocou ali o cabo, espetou e está fazendo um acesso remoto no HD dessa entidade aqui. Começando a checar os arquivos. Fora musculoso estivador no cais, alcoólatra inveterado, que certa feita, de volta para casa,
esbofeteou a face paterna, porque o velho genitor lhe exprobara o procedimento. Quer dizer, não reclamou com ele, porque ele voltava bêbado, então o pai foi dar um sermão nele. E aí ele foi e deu um tapa na cara do pai. Basicamente é isso. Incapaz de revidar, o ancião, cuspindo sangue, praguejou desapiedado: infame! Teu braço cruel será transformado em galho seco. Maldito sejas. Então, o pai, por não ter condições de revidar de forma física, porque se tivesse, provavelmente ele faria, ele mandou essa frase: o teu braço cruel será transformado em galho seco, maldito seja. Ouvindo tais palavras, que se fizeram seguidas por terrível jato de força hipnotizante, o mísero, o rapaz aqui, o filho, tornou a via pública, sugestionado pela maldição recebida, bebericando para esquecer. Ou seja, foi para a rua e bebeu mais ainda. Cambaleante, foi vitimado em um desastre de bonde, no qual veio a perder o braço. Ou seja, ele já estava com aquela coisa que o pai falou, aí ele ficou bêbado, sofreu um acidente e justamente perdeu o braço. Essa é a situação. Sobreviveu por alguns anos, coagulando, contudo, no próprio pensamento que a ideia paternal tivera a força de uma ordem vingativa. Só fazer uma pausa que eu achei legal aqui de decifrar o André Luiz, né? Sobreviveu por alguns anos coagulando no próprio pensamento. O André Luiz, como a gente sabe, ele era médico. E ele poderia usar outra palavra. Ele poderia ter usado aqui, ó, solidificando no próprio pensamento a ideia de que a força tivera uma ordem vingativa. Mas ele coloca a palavra coagulando. Eu achei bacana isso. Que ele empresta, né, da medicina para dizer o que ele estava enxergando. Então eu achei que foi muito espontâneo a forma como ele colocou. Se ele fosse um engenheiro civil, talvez ele fosse colocar uma outra palavra, coagulando, enfim, solidificando. Então, a entidade ficou na cabeça que ele perdeu o braço porque o pai jogou aquela maldição com as energias que foram relatadas a se lhe implantar no fundo da alma, e por isso, ao desencarnar, recuperara o membro antes mutilado, a pender-lhe, entretanto, ressecado e inerte no corpo perispíritico. Quer dizer, o braço até voltou depois que ele desencarnou, só que não tem a força viva, então coloca ressecado. Então não passa energia ali, ele tem, mas é como se não tivesse. O que eu acho que é interessante fazer um adendo quando eu falei aqui de acessar o corpo mental? A gente vê isso em outros livros, se não me engano, Libertação vai falar um pouco mais, mas na obra de André Luiz a gente vai ver que essa situação de acessar o corpo mental, você só vai até onde você consegue ir, até onde você tem capacidade e evolução para ir. Então, o André Luiz, ele viu o que está mais imediato, o drama atual desse espírito aqui. Provavelmente o André Luiz não conseguiria avançar para ir acessando mais e mais arquivos, porque aqui ele ainda não tinha, do que a gente compreende, ele ainda não tinha desenvolvimento suficiente para isso. Na própria obra dele, em outros momentos, a gente vê que mesmo entidades que já são assistentes e muito gabaritadas em nosso lar, a depender do trabalho que vai fazer de acesso a corpo mental, eles chamam técnicos especializados e, né, pessoas que, além da técnica, que elas já têm uma depuração muito grande. Acredito que justamente pelo que eu disse. Porque para você entrar nos dramas da pessoa, eu entendo que para você conseguir lidar com aquela dor, com aquele drama,
você provavelmente já tem que ter passado por isso. Porque se aquilo for novo, você não vai saber lidar. Então, superar os desafios, vencer as dificuldades com a fé que a gente sabe que tem que ter, com a conduta moral cristã, é o que nos dá a autoridade para conseguir avançar mais nos trabalhos quando a gente vai aprofundando. Então, acontece isso, mas exige técnica e desenvolvimento das virtudes, ter passado por problemas que te deem conhecimento para você resistir àquilo, para você saber como lidar com aquela turbulência. Acho que a gente vê isso também nas nossas profissões. Você não vai colocar um piloto iniciante para pilotar aeronaves complexas em condições de tempo difíceis. Ele vai no mais tranquilo. E o motorista é a mesma coisa. Vai tirar carta, você não vai... Tem alguns que até querem, né? Mas não é ideal que na sua primeira semana de carta você pegue um carro diferente do qual você treinou e você desça uma serra difícil. Que no estado de São Paulo tem a famosa Serra de Taubaté, que ela é desafiadora. Então não é recomendável, não arrisca. Enquanto refletia, o André Luiz falando, enquanto ele refletia, nosso orientador reaproximou-se de nós. O orientador aqui é o Aulus. Nosso orientador é a figura do Aulus. Reaproximou-se de nós e, percebendo o quanto se passava, informou. É um caso de reajuste difícil, reclamando tempo e tolerância. Olha o que é interessante. O Aulus, ele não precisou fazer o processo de concentração que o André Luiz fez para conseguir acessar os registros. Como que eu interpreto essa cena? O Aulus olhou para o André Luiz, viu a conexão que estava acontecendo, com mais facilidade ele já se colocou perante as ideias que estavam, as memórias e ideias que estavam vindo ali junto ao André Luiz e já fez a leitura do que acontece. Por ter mais experiência, e o Aulus ele era magnetizador, ele teve desenvolvimento nisso, então ele entra com facilidade. Do que narra, ele tem mais de 100, né, mais de um século de experiência. 2, 3 séculos de experiência, possivelmente. Então, para ele não é um desafio fazer isso. Ele entra e faz. Então, acho interessante que ele olhou e já entendeu o que estava acontecendo, e aí ele vem acrescentar, sendo que ele vai dar respostas, sendo que o André Luiz é quem estava fazendo o trabalho de mergulho mais profundo. Porque ele faz isso com mais naturalidade. O Aulus, né, faz com mais naturalidade. É um caso de reajuste difícil, reclamando tempo e tolerância. E afagando os ombros do paralítico, acentuou. Nosso amigo traz a mente subjugada pelo remorso com que ambientou nele mesmo a maldição recebida. Exige muito carinho para refazer-se. O que é interessante, né? É o típico caso em que, na nossa visão mais de mundo, deu um tapa no pai, tá vendo? Bem feito, perdeu o braço. Bem feito, perdeu o braço. E vai ter dó, tá com dó. Que é isso? Bêbado, bateu no pai. Não tem que ter dó, não. Essa é a leitura que a gente costuma fazer aqui, né? É isso que dá engajamento em rede social. Antigamente era nos telejornais, esses mais que exploram mais aí o sangue. É isso que colou na cabeça das pessoas. E os exemplos espíritas vão ser sempre o contrário. Então aqui, ó. Afagando os ombros, quer dizer, tocando com cuidado, com carinho, tentando ali já oferecer algum conforto. E ele coloca depois, exige muito carinho para refazer-se. Sem despreocupar-me do tema que nos prendia a atenção, inquiri. André Luiz pergunta: se esse companheiro utilizar-se da organização mediúnica, transmitirá ao receptor humano as sensações de que se acha investido? Ou seja, o médium vai ter essa sensação da entidade, no caso especialmente aqui a questão do braço,
e talvez até a própria questão ainda tenha resquício de alcoolismo. Sim, elucidou o assistente, refletirá no instrumento passivo, no médium, na médium, as impressões que o possuem, nos processos de imanização em que se baseiam os serviços de intercâmbio, tal como um imã, uma troca efetiva. Sorriu bondoso e acrescentou: no entanto, não nos percamos agora nos casos particulares. Vamos fazer uma pausa aqui. Sorriu bondoso e acrescentou: a gente está o capítulo inteiro, desde o vídeo anterior, relatando situações de entidades com absoluto sofrimento e tragédias, e acabou de contar o caso dessa pessoa que bateu no pai e está com o trauma. E o André Luiz menciona esse comportamento do Aulus. Sorriu bondoso e acrescentou: é muito comum da nossa parte que a gente, se fosse qualquer um de nós aqui, muito possivelmente a gente ia estar tenso, a gente ia estar triste, nós íamos entrar na atmosfera daquelas entidades. Ia pesar pra gente, e essa situação aqui, sorriu bondoso, muito dificilmente aconteceria. A gente tem que tomar cuidado, porque quando fala sorriu, não é um riso sádico, né? Ele não tá alheio, ele não está ignorando o sofrimento das pessoas e dando um riso sarcástico. Não. Ele tá dando um riso de professor pro André Luiz aqui, e aí ele entra com essa fala: entretanto, não nos percamos agora nos casos particulares. Então, a gente precisa diferenciar quem consegue se descolar do sofrimento, mas com esse olhar de maturidade. Eu estou descolando, mas eu não estou descuidando. Eu sei o que está acontecendo, eu sei que precisa de cuidado, o cuidado vai chegar, e eu tô em paz porque eu tenho fé em Deus, e eu sei que a lei maior vai cuidar, e a gente está aqui para trabalhar. Esse é um olhar. O outro olhar poderia ser um riso sarcástico e simplesmente se ferrou, né? Aí é patológico. Aí merece cuidado, merece atenção. Então vamos lá. Mais um trechinho que a gente termina aqui o nosso estudo. No entanto, não nos percamos agora nos casos particulares. Cada entidade menos equilibrada de quantas se acham reunidas aqui traz consigo inquietantes experiências. Quer dizer, se for parar para ver a história de cada uma, vai ter muito o que falar, muito o que aprender. Mas o trabalho está prestes a começar. Então, o Aulus, sem querer deixar de ensinar, porque ele está ali como um instrutor, ele ajudou, esclareceu, agora ele vai chamar o pessoal aqui, vai nos chamar para outro momento. Observemos de plano mais alto. E conduziu-me à cabeceira da mesa, onde nosso amigo Raul Silva ia começar o serviço de oração. É interessante essa capacidade que está mencionada aqui, que o Aulus que traduz em palavras do Aulus. A gente entrou ali na situação de cada entidade, nas suas particularidades, mas agora a gente volta, e volta um tanto a mais, porque agora a gente vai ter esse olhar para a reunião como um todo, para a dinâmica. É mais ou menos isso aqui que o Aulus está convidando. Então, observemos de plano mais alto. Afasta a percepção para poder olhar o conjunto e não olhar só a particularidade. Então, são muitos aprendizados em cada movimento, em cada fala aqui do Aulus. É muito rico. E terminamos aqui esse capítulo 4, nosso 10º vídeo. Espero que tenha sido proveitoso. Estou gostando muito. Continuo agradecendo o carinho de quem está acompanhando. E espero que esse vídeo, que esses conteúdos cheguem mais, se for bom, se for merecido. E se puder da sua parte, deixar o curtir aí para nos ajudar, inscrever, compartilhar, comentar também está muito gostoso a gente poder ter a troca de comentários. Então,
Um agradecimento sincero para quem nos acompanhou. Um abraço.